Olá, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre diagrama de caso de uso. Vamos lá. Como introdução, o modelo de caso de uso é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema e dos elementos externos ao sistema que interagem com ele. Esse modelo representa requisitos funcionais do sistema. Também direciona diversas das atividades posteriores do ciclo de vida do desenvolvimento do sistema de software. Além disso, força os desenvolvedores a moldar o sistema de acordo com as necessidades do usuário. Qual é a utilidade do caso de uso? Equipes de clientes representam a validação, e equipes de desenvolvedores. Equipes de clientes aprovam o sistema, o que o sistema deverá fazer, e entendem o que o sistema deverá fazer. Já a equipe de desenvolvedores, a gente pode mencionar sobre o ponto de partida para refinar os requisitos de software. Podem seguir um desenvolvimento dirigido a caso de uso, como designers e projetistas, encontrar classes e, no caso dos testadores, utilizar com base nos casos de testes. Utilidade do caso de uso. Imagina se você fosse fazer um projeto e não tivesse baseado lá numa estrutura mínima de organização. Como a gente observa aí no desenho, nessa imagem, né, nessa ilustração, o proprietário da casa, né, o homeowner ali, o proprietário da casa, disse que a casa era para ser construída num determinado local e como não há a utilização aí de padrões e de normas e de procedimentos, ninguém escuta ninguém, acontece como a gente está vendo aí nessa ilustração. O que compõe o modelo de caso de uso? O modelo de caso de uso de um sistema é composto de duas partes, textual ou gráfica. Em alguns casos, uma textual e uma gráfica. Aí pode também uma ou outra, tá? O diagrama da UML utilizado para a modelagem gráfica é o diagrama de caso de uso, que é o que a gente vai acabar usando com mais... a gente vai acabar utilizando mais aqui nesse curso, né? Componentes do caso de uso, componentes desse modelo de caso de uso, a gente tem o caso de uso, os atores, os relacionamentos, entre outros elementos. O diagrama da UML, utilizado na modelagem gráfica, é o diagrama de caso de uso, e esse diagrama permite dar uma visão global de alto nível do sistema. É também chamado de diagrama de contexto. Um caso de uso é a especificação de uma sequência de interações entre o sistema e os agentes externos. Define as funcionalidades de um sistema sem revelar a estrutura e o comportamento interno desse sistema. O modelo de caso de uso típico é formado de vários casos de uso. Cada caso de uso é definido através da descrição textual e das interações que ocorrem entre os elementos externos do sistema. E, na verdade, há várias dimensões de estilo para a descrição aí de um caso de uso. A gente pode falar sobre grau de abstração, formato e grau de detalhamento, ou nível de detalhamento. As dimensões para descrições textuais, um caso de uso é definido através de uma descrição textual das interações entre os elementos externos do sistema. Elementos esses que nós vamos ver mais adiante. Entretanto, a UML não define nada acerca de como essa descrição textual deve ser construída. O grau de detalhamento a ser utilizado nessa descrição de um caso de uso também pode variar bastante. E uma descrição do caso de uso sucinta, mais simples, descreve as interações sem muito detalhe. Já uma descrição de caso de uso expandida descreve essas interações de forma bastante detalhada. E o grau de abstração de um caso de uso diz respeito à existência ou não de menção à tecnologia a ser utilizada na descrição desse caso de uso, ou seja, qual o tipo de ferramenta, de linguagem de programação, qual é o tipo de banco onde isso vai funcionar, vai operar, tudo isso faz parte aí disso que a gente pode pensar como, ou observar como grau de abstração de um caso de uso. Um caso de uso essencial, ele não faz a menção à tecnologia a ser utilizada no caso, já como um caso de uso real, apresenta detalhes da tecnologia a ser utilizada na implementação desse caso de uso.
Aqui tem exemplos de descrição textual de um caso de uso. O exemplo aqui é a descrição contínua, este caso de uso inicia quando o cliente chega a um caixa eletrônico e tal, que você vai ver todo o detalhe no formato de descrição, nesse caso aqui, descrição contínua, de um caso de uso. E ele representa um caso de uso. Ou seja, aquela funcionalidade de fato executa, né? Por isso que um caso de uso representa uma funcionalidade. Exemplo de descrição numerada, o cliente insere cartão. Número 2, o sistema apresenta a solicitação da senha e assim por diante. Exemplo de descrição tabular, então aqui a gente tem a apresentação pelas responsabilidades, então tem a responsabilidade do cliente, insere cartão, sistema apresenta a solicitação de senha. Cliente digita senha, sistema valida senha, que é uma outra forma aí de visualizar a descrição textual do caso de uso. E em outros momentos aqui também falando de grau de abstração. Esse exemplo é uma descrição essencial e enumerada. Essencial é apenas aquilo de fato que o caso de uso vai fazer. Ok. Num caso de uso existem elementos. Um dos elementos do caso de uso elementos de caso de uso é conhecido como atores. Então existem elementos externos, externo que interage com o sistema. É um elemento externo que interage com o sistema. Por exemplo, um ator. O caso de uso representa uma sequência de interações entre o sistema e o ator. Externos, a gente está falando de atores não fazem parte do sistema. De novo, atores não fazem parte do sistema. Eles interagem com o sistema. Por isso que eles são representados aqui, vão ser representados no diagrama de caso de uso como elementos externos. E quando ele interage? Quando ele troca informações com o sistema. No sentido de troca de informações especificamente, né, entre esses elementos. Normalmente, um agente externo inicia uma sequência de interações com o sistema. Então, quem inicia qualquer coisa no sistema é sempre um agente externo. O usuário é quem clica no botãozinho validar senha. O usuário é quem toca no botão login. O usuário é quem clica no menu abrir. Então, são interações de um agente ou de um elemento externo que interage com o sistema. Atores são categorizados por cargo, organização, outros sistemas e equipamentos. Então, como a gente vê, existem categorias de atores. No caso, a gente pode entender como cargos o empregado, o cliente, o gerente, o almoxarife, o vendedor e assim por diante. A gente pode ver como organizações, empresas fornecedoras, agências de impostos, administradoras de cartões, entre outras. E outros sistemas, um sistema de cobrança, um sistema bancário, um sistema de estoque de produto, um sistema de verificação de placa, um sistema de cálculo de imposto e assim por diante, são sistemas. E ele também pode ser, um ator também pode ser um equipamento, como um leitor de código de barras e sensores. A propósito de sensores, existem centenas de milhares de sensores em quase todos os sistemas pelos quais a gente vai acabar tendo contato. Um exemplo que é bastante clássico, né, de sensores, a gente tem em sistemas que são utilizados aqui agora, quando a gente fala de desenvolvimento de sistemas para dispositivos móveis. Então, num equipamento como o celular ou o smartphone, a gente sabe que existem diversos sensores que são úteis para executar algumas ações, inclusive no nosso sistema, na operação do sistema que está instalado lá no dispositivo, no smartphone do usuário. Portanto, leitor de código de barras, sensores e outros são também conhecidos aí como parte dessa categoria de atores como equipamentos. Essa categorização indica para nós que o conceito de ator depende do escopo do sistema, do que nós estamos falando, o que esse sistema de fato vai atender. Ator. Um ator corresponde a um papel representado em relação ao sistema. O nome dado a um ator deve lembrar o seu papel e não quem ele representa. Um exemplo muito clássico dessa última fala nossa aqui, ó, o nome dado ao ator deve representar o papel. Então, por exemplo, no sistema lá tem um fornecedor que se chama José que me entrega farinha de trigo.
Então você vai colocar lá, vai estar escrevendo o caso de uso e coloca ator, José. Não pode ser o nome do camarada, ou José que entrega a farinha. A gente vai ter que colocar como fornecedor. Então ele representa sempre o papel. Qual é o papel do fornecedor no sistema? Aí a gente já está falando de dentro do sistema especificamente. Então, o ator corresponde a um papel. O mesmo indivíduo pode ser um cliente que compra a mercadoria, pode ser o vendedor que processa as vendas, portanto eu tenho um ator cliente, um ator vendedor. Ou uma pessoa que pode representar um papel de funcionário de uma instituição bancária, que realiza a manutenção do caixa eletrônico. Mas também pode ser o cliente do banco, que efetua um saque, que realiza um saque de uma determinada quantia. Ok? Esses então são as possibilidades de atores e os seus respectivos papéis que executam nos sistemas. Atores versus casos de uso. Então, o que é um ator, um caso de uso, um ambiente do sistema? Ator, sempre um ator representa um conjunto coerente, como nós mencionamos anteriormente, um conjunto coerente de papéis que os usuários de casos de uso desempenham quando interagem com o sistema. Já o caso de uso representa o que um ator quer que o sistema faça. Então, se o ator acessa um caso de uso, se o usuário no sistema toca no botão efetuar login, então o ator cliente, usuário, seja o que for, está chamando, invocando a funcionalidade efetuar login. E essa lá dentro do sistema pode chamar outros casos de uso, então para se referir a essa funcionalidade. Um caso de uso representa o que um ator quer que o sistema faça. E atores servem para definir e representam aí o exercício de uma pessoa ou por um sistema externo que interage com o nosso sistema, exercitando então o papel de uma pessoa ou de um sistema externo que se comunica com o nosso sistema. E a isso tudo a gente dá um nome aí, esses elementos, ator, caso de uso, eles representam o ambiente do nosso sistema. E esses atores eles se comunicam enviando mensagens ou recebendo mensagens do sistema, conforme o caso de uso é executado. Quando definimos o que os atores fazem em um determinado sistema, a gente está dizendo especificamente que os casos de usos fazem e delimitam de forma clara. A gente está dizendo que então isso representa o escopo do nosso sistema. Portanto, quando definimos o que os atores fazem e o que os casos de uso fazem e também delimitamos, falando então do ambiente do sistema, nós criamos o que a gente vai conhecer como o escopo do nosso sistema. Diagrama de caso de uso. Um diagrama de caso de uso é a representação gráfica, é como representar graficamente os atores, os casos de uso, os relacionamentos entre esses elementos. Diferente do que nós mencionamos anteriormente, nós falamos sobre descrição textual, que também representa, dentro de um modelo de caso de uso, a descrição textual vai nos orientar a escrever, inclusive, a representar, inclusive, graficamente, todos esses elementos, o que para a gente vai representar o nosso diagrama de caso de uso, o nosso DCU, diagrama de caso de uso. Tem como objetivo ilustrar, num nível mais alto de abstração, quais elementos externos interagem com as funcionalidades do sistema. Isso podemos dizer que o diagrama de caso de uso, em se tratando aí, em especial, falando de um alto nível, significa que a informação está disponível para um número de pessoas muito maior, né? De poder observar um diagrama como esse que vocês estão vendo aqui agora, um exemplo de diagrama de caso de uso que pode revelar, expressar o que de fato o sistema vai fazer. Esse aqui é um sistema clássico de um sistema de uma biblioteca. Vocês veem esse quadrado maior aqui, que poderia ser um retângulo, enfim, depende do tamanho do sistema. Ele representa as fronteiras do nosso sistema. É de fato o que o sistema vai fazer. Então, tudo que tiver dentro dessas fronteiras é o que o sistema precisa fazer. É o que de fato a gente precisa implementar.
Tá? Externos ao sistema, como nós mencionamos sobre os atores, lá estão os atores. Ó. Um usuário é um elemento externo do sistema, porém ele faz parte, ele é um elemento do nosso diagrama de caso de uso e ele serve para comunicar o que o sistema vai fazer. Como, por exemplo, aqui o usuário reserva livro. Já o bibliotecário, ele registra o empréstimo, ele registra a devolução. Isso é um exemplo muito simples aqui de um diagrama de caso de uso, que é a representação gráfica do modelo de caso de uso que nós mencionamos anteriormente. Elementos de um caso de uso, então a gente tem o modelo de caso de uso possui diversos elementos, cada um deles pode ser representado graficamente, como a gente mencionou. Os elementos mais comuns que a gente vai encontrar no modelo de caso de uso são os atores e os casos de uso. Embora exista aí um relacionamento entre o... Embora não, né? Existe somente relacionamento de comunicação entre o ator e o caso de uso, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos mais adiante. Além disso, a OML também define diversos relacionamentos entre esses elementos, que é a forma como eles vão se conectar com o caso de uso. Então eu posso ter um elemento de comunicação, que é simplesmente a associação direta do ator, por exemplo, com o caso de uso. Nós temos relacionamentos de inclusão, extensão e de generalização. Comunicação é relação direta. Inclusão é quando um caso de uso chama um outro caso de uso que dele depende a funcionalidade do caso de uso base. Por exemplo, efetuar login depende do caso de uso validar login ou validar usuário. Então, se o caso de uso validar usuário não for executado, o caso de uso validar login também não vai ser concluído. Então, isso vai representar aí um relacionamento de inclusão. E lá no diagrama a gente vai encontrar a palavrinha included. E aqui também a gente tem uma relação de extensão, a gente está falando normalmente de uma funcionalidade que é opcional, quando a gente for utilizar uma opção. Nem sempre eu vou mostrar uma mensagem de erro, nem sempre o usuário vai querer imprimir o cupom, nem sempre eu vou querer finalizar a venda. Eu posso escolher não finalizar a venda, né? E ainda assim a gente vai considerar a funcionalidade do caso de uso principal sem a necessidade da execução do caso de uso de extensão. E generalização é quando um caso de uso ele desempenha uma função específica, mas que ele carrega características de um caso de uso mais geral. A gente vai ver exemplos disso mais adiante. Para cada um desses elementos, se define uma notação gráfica, como a gente vai ver no próximo slide aí. Relacionamento de comunicação existe somente entre um ator e um caso de uso. Relacionamento de comunicação, ele é representado por um segmento, uma reta, né, um segmento de reta, ligando o ator ao caso de uso. Já o relacionamento de inclusão, numa analogia inútil, a gente pode... Vamos colocar como analogia útil. Em uma linguagem de programação, as instruções podem ser agrupadas em uma unidade lógica chamada rotina. Então, existe um grupo de comandos lá que a gente chama de rotina. Sempre que essas instruções devem ser executadas, a rotina correspondente é chamada. Então, uma função lá na linguagem de programação. Quando dois ou mais casos de uso incluem uma sequência de interação comum, essas sequências comuns podem ser descritas como em um outro caso de uso. Então, quem manda imprimir boleto? Diversos outros casos de uso precisam da funcionalidade de imprimir boleto. Então, a gente cria uma outra sequência que é compartilhada, que é comum para todos os demais elementos aí, ou para um ou mais elementos, por isso a gente vai chamar de inclusão. O relacionamento de inclusão evita a descrição de uma mesma sequência de interações, uma vez que torna a descrição do caso de uso um pouquinho mais simples. Isso, então, são obrigatórios. Um caso de uso depende de outro para executar sua funcionalidade, para que aquela funcionalidade aconteça. Já o relacionamento de extensão é utilizado para modelar situações onde diferentes sequências de interação podem ser inseridas em um caso de uso. Então,
Opa. Opa, só perdi, voltei aqui. Isso, aí a gente falava sobre inclusão e extensão. Só para complementar aqui, né, eu ainda falava sobre o relacionamento de extensão, que ele é utilizado para modelar uma situação. Então, a gente está falando de uma situação em que o caso de uso estendido ele é uma funcionalidade opcional, ele não acontece todas as vezes, ele não acontece sempre. Já após a execução de um fluxo de interação, o caso de uso volta para o estendido. E o relacionamento de generalização é aquele no qual o reuso é mais evidente. Em um relacionamento que permite que um caso de uso ou um ator herde características, a gente está falando de herança, né? No caso mais genérico, ele herda característica de um caso de uso para que ele e esse caso de uso que vai herdar, ele pode implementar características que são específicas dele. Né? Ao caso de a gente está falando de uma conta corrente ou conta poupança. Eu posso ter criar conta, mas eu posso especializar isso para um caso de uso chamado criar conta poupança. Né? Esses são elementos de um caso de uso. Um ator, caso de uso, comunicação. Ator, usuário, ator. Relacionamento, a comunicação entre eles, o nome do caso de uso e o que aquele caso de uso representa. Já relacionamento de inclusão, como no exemplo, aqui a gente tem, no exemplo, considere um sistema de controle de transações bancárias. Alguns casos de uso desse sistema são obter extrato, realizar saque, realizar transferência. Há uma sequência de interações comum, a sequência de interação para validar a senha do cliente. Veja que fornecer identificação é comum para todos os demais. Então, para obter extrato, tem que validar o cliente. Para realizar saque, tem que validar o cliente. Para realizar transferência e assim por diante. A referência no texto, no caso do inclusor, include fornecer identificação. Veja que a seta, ela sempre aponta, essa seta com uma linha tracejada, ela sempre aponta para o caso de uso que está sendo incluído. Caso de uso base aponta sempre para o caso de uso que está sendo incluído. Isso significa que eu só consigo obter extrato se fornecer identificação. Só consigo realizar saque se fornecer a identificação e assim por diante. Esse é o caso de uso de include. Já um caso de uso de extend, veja, a flecha com uma linha tracejada sempre aponta para o caso de uso base, que no caso aqui é editar documento. Substituir um texto. Quando eu estou editando um documento, não necessariamente, nem todas as vezes eu preciso substituir um texto. Não são em todos os momentos que eu vou precisar corrigir a ortografia, mas quando eu precisar corrigir a ortografia, eu chamo a funcionalidade corrigir a ortografia. Já na generalização, eu poderia ter um caso de um usuário, note, usuário e professor. Solicitar compra de livro, reservar livro, pesquisar catálogo. O usuário, nesse caso aqui, a generalização é do ator, né? Mesmo seja um elemento externo do sistema, mas um professor, na condição de usuário, reserva um livro. Um professor, na condição de usuário, pesquisa catálogo, mas só o professor solicita a compra de livro. E o professor, ele herda todas as características do usuário, ou seja, tudo que o usuário já faz, o professor também pode fazer. A exemplo do outro lado aqui, a generalização do caso de uso. Realizar pagamento com cartão de crédito ou com dinheiro. Ambos recuperam todas as informações de realizar pagamento, mas a gente está visualizando uma generalização. Ele é sempre indicado por uma flecha aberta, né? Aberta não, uma flecha fechada, mas vazada, e uma linha contínua e não tracejada como no exemplo anterior.
Esse é o resumo da notação, esse é o básico que nós vamos utilizar para praticamente todo o nosso processo de trabalho aí na construção de um diagrama de caso de uso. A gente vai utilizar esse tipo de notação. A elipse, que representa o caso de uso, o ator, né, esse bonequinho madeira aqui de palito que representa o ator, essa flecha que representa a generalização, o include, o extend, essa linha contínua que vai representar apenas a associação, né, entre o caso de uso, e esse retângulo que vai representar as fronteiras do sistema. Esse resumo de notação vai servir para que você entenda de fato aí quais são os elementos mínimos que eu preciso para escrever o meu diagrama de caso de uso. Ficamos por aqui, na próxima a gente continua e vai falar sobre diagrama de classe. Um abraço e até a próxima!